Quem já ouviu falar da camelina? Ela é produzida em diversos países. No Brasil, ainda não é cultivada comercialmente, apesar de seu interesse econômico e ambiental. A camelina é uma planta da família das couves e mostardas. Seu nome científico é Camelina sativa. Essa planta anual pertence à família das brassicáceas, também conhecida como falso-linho. A planta da camelina tem cerca de 1 metro de altura, suas folhas são lanceoladas e variam entre 2 e 4 centímetros. Suas flores são amarelas e os frutos são silíquas. Suas sementes são oleaginosas, como as da soja, do couza ou do girassol. O teor de óleo das sementes varia entre 36% e 42%, percentual superior ao da soja. O interesse pela camelina vem da necessidade de culturas de baixo custo para a produção de combustível sustentável de aviação e de diesel renovável. Suas características agronômicas são positivas. A planta apresenta qualidades pouco comuns em oleaginosas, como baixa densidade de insumos agrícolas. Ela cresce bem em regiões semiáridas, em solos de baixa fertilidade e até salinos. É uma planta de ciclo curto. Seu período de crescimento é de 85 a 100 dias. É uma espécie vegetal compatível com os equipamentos agrícolas convencionais. Contudo, seu cultivo ainda não foi autorizado no Brasil pelo Ministério da Agricultura. A camelina é originária da Ásia Central e do Mediterrâneo. Ela foi cultivada em diversas regiões desde a Idade do Bronze. Sobre esse tema, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Mário Fontes, engenheiro agrônomo com sólida experiência no Brasil e no exterior, na gestão de negócios e na operação no segmento do agronegócio. Ele atua na área de alimentos, sustentabilidade, biocombustíveis e bioenergia. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. Uma agropecuária que torna o mundo rural sustentável, mas também o mundo urbano. E uma dessas formas é a produção de combustíveis renováveis. A agropecuária brasileira produz combustíveis sólidos, como a lenha, muito carvão vegetal, produz combustíveis líquidos, como o etanol, o biodiesel, combustíveis gasosos, como o biogás, o biometano, e até também gera energia elétrica por cogeração. Mas as necessidades não param, as demandas não param. E hoje, e cada vez mais, se necessitará de combustíveis mais diferenciados para atender de forma sustentável a demanda da aviação e também de diesel mais sustentável. Para isso, outras plantas estão sendo estudadas. E hoje nós vamos conversar sobre uma planta pouco conhecida no Brasil, a camelina. Nós vamos conversar com o Mário Fontes, agrônomo, que tem experiência nesse tema e vai nos trazer muitas informações novas. Bem-vindo ao Brasil Verde, Mário. Olá, Evaristo. Um prazer conversar com você e com os que nos assistem sobre a camelina. Mário, antes da gente começar a falar da camelina, né, que é uma desconhecida para a maioria das populações, nós queríamos também conhecer o Mário Fontes. Você podia contar um pouco a sua história, onde você nasceu, seu itinerário e como é que você acabou se envolvendo com essa planta? Claro. Bom, eu sou paulistano, nasci na cidade de São Paulo em novembro de 1960. Do lado do meu pai, o meu avô nasceu em São Salvador, da Bahia de Todos os Santos, também chamada de Salvador, na Bahia. A minha avó nasceu em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, filha de imigrantes espanhóis. Do lado da minha mãe, o meu avô nasceu em Belém do Pará, minha avó em Fortaleza, no Ceará, e já o meu pai nasceu em Cambará, no norte do Paraná, e a minha mãe na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou, portanto, brasileiro. Eu sou o mais velho entre 6 irmãos, engenheiro agrônomo, formado pela Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu, na Unesp, há 40 anos. Na faculdade, eu tive o prazer e a honra de trabalhar com o professor João Barison Vilares e a sua equipe no sistema sal-ureia mineral para ruminantes nos trópicos, que deu origem ao sal proteinado,
que hoje creio que todos os pecuaristas do Brasil utilizam. Logo após a faculdade, eu trabalhei por cerca de 15 anos com agricultura intensiva, floricultura e algo de fruticultura, mas principalmente com a produção e o comércio internacional de flores cortadas. Depois trabalhei cerca de 15 anos com cogeração, ou seja, geração de energia elétrica e outras, né, como até foi salientado no início, e com a produção de matérias-primas para biocombustíveis, que foi quando eu conheci a camelina. E, por fim, nos últimos 10 anos, eu trabalho como representante de produtores de alimentos estrangeiros que fornecem para as redes de supermercados. Muito bom, estamos situados, né? Só um detalhe: o que são alimentos estrangeiros para supermercados? Azeite de oliva? Tem, por exemplo, azeitonas e geleias espanholas, presunto cru e embutidos da Espanha, tem vários produtos da Argentina, né, como queijos, doce de leite, enfim, produtos que são produzidos por estrangeiros, né, por empresas estrangeiras e que as redes de supermercados aqui no Brasil importam diretamente. Tudo coisa boa, né? Tudo coisa boa. É um grande prazer hoje trabalhar com isso em comparação com os anos em que eu trabalhei com as flores, né, professor? Porque aí Imagino. a flor a gente não come, né? Não, raramente. Tirando couve-flor e brócolis, e de vez em Pois quando uma é. alcachofra, é difícil a gente comer flor. Mas o nosso tema hoje é a camelina, né? Conta um pouco para nós sobre essa plantinha e a história dela, não é? Ela é muito antiga, né? Ela acompanha o homem já há muito tempo, apesar de nós não estamos familiarizados com ela. Mas para quem conhece mostardas, Exatamente. já viu pés de mostarda florida, couve florido, é esse jeitinho aí. Conta um pouco para nós sobre essa planta, para as pessoas entenderem um pouquinho da camelina. Depois a gente vai falar um pouco dessas propriedades que ela tem, porque não é só bioenergia, também ela tem outras coisas interessantes nos seus grãos, né? Sim, com certeza. A camelina, né, o nome científico é Camelina sativa, ela foi descrita por Linneu, né? Então, realmente é uma planta herbácea oleaginosa, anual, né, de ciclo curto, 85 a 100 dias do plantio até a colheita, e ela tem baixas necessidades hídricas, né, em termos de chuvas e também de fertilizantes. A camelina, ela é natural da Europa e da Ásia Central, como nós já falamos, né, da família das brássicas, né? Antigamente a gente chamava de crucíferas, e conhecida e cultivada desde a Idade do Bronze, né? Aquele homem de gelo, né, foi apelidado de Otzi, foi encontrado em setembro de 1991 nos Alpes, entre a Itália e a Suíça, né, e uma parte ali em direção à Áustria. Estima-se, né, que ele tinha 3.300 anos, né, até antes de Cristo, perdão. Então, quase 5.300 anos aí o Otzi, e ele carregava na sua bolsa sementes de camelina, né? A camelina também foi introduzida por engano nos Estados Unidos, no Canadá e na Argentina nos anos 1920 e 1930, junto com sementes de linho que foram importadas da Europa. Aliás, como na apresentação aqui se falou, né, um dos nomes comuns da camelina é falso linho. Não se conseguia distinguir na época, né, essas sementes da camelina das sementes de linho, e importação de semente vinda da Europa, então, chegou a introduzir nesses biomas, né, nos Estados Unidos, no Canadá e na Argentina, a camelina por acidente, né? Na época, realmente, não se tinha capacidade de distinguir uma semente da outra.
E a camelina foi resgatada do quase esquecimento, né, a partir dos anos 1980, pelo alto teor de ácidos graxos ômega 3 que ela tem no seu óleo, né? O Dr. Dwayne Johnson, da Universidade de Montana, é um pesquisador, ele foi o responsável por esse resgate. E eu conheci o Dr. Dwayne através de um amigo americano. Só para quem está nos assistindo aqui, não é? Se esse homem aí da idade do bronze, né, do início dela, nem 5 mil anos atrás, se ele levava na bolsa a camelina, não era para fazer biocombustível, né? Certamente ele ingeria, comia a camelina. Não sei se nos intestinos dele chegaram a achar camelina, mas era um energético que ele estava levando ali, né? Assim como quem vai atravessar a montanha leva um energético, hoje em dia uma barrinha, coisa com alta energia, quem faz escalada, tudo, acho que esse recurso, né, ilustra o quanto essa planta tem um poder energético alimentício, né? Exatamente. Desde então, né, a camelina passou a ser cultivada inicialmente na América do Norte, né, nos Estados Unidos e em seguida no Canadá, em áreas marginais, onde não se fazia agricultura tradicionalmente, né, nos estados de Montana, Dakotas, Wyoming, Oregon, Washington, Idaho, nos Estados Unidos, e no sul das províncias canadenses de Alberta e Saskatchewan, né? Os grãos da camelina contêm de 36% a 42% de óleo, como foi inclusive comentado no início, e de 27% a 32% de proteína. Então, realmente ela é uma solução muito interessante, não só do ponto de vista energético, mas principalmente para alimentação também, professor, né? A semeadura e a colheita, vamos dizer assim, modernas, né, da camelina, elas são realizadas com máquinas e implementos agrícolas convencionais, utilizados nas culturas da soja e do trigo, necessitando apenas uma regulagem apropriada, né? A semente é bem miudinha. E a cultura da camelina também, em princípio, ela não requer tratamentos fitossanitários durante o seu cultivo. Ela possui, inclusive, características alelopáticas com feedback positivo quando cultivada em rotação com culturas como cereais e leguminosas. Por exemplo, controle de nematóides. Tem algumas características bem interessantes que alguns estudos já mostraram no cultivo da camelina em rotação com cereais e leguminosas. Diga, professor. Na linguagem dos agricultores, vamos dizer assim, para quem está nos assistindo, esse alelopático é uma cultura que deixa o campo limpo, né? Ela não promove, pelo contrário, ela elimina erva daninha, competição, outros que estejam ali. Quando você colhe a camelina, fica uma área limpa para plantio. Geralmente, ela teria um lugar mesmo no Brasil, por não exigir tanta água, né? Na safrinha, provavelmente, né? Depois da grande cultura do verão, você poderia tranquilamente plantar a camelina com menos risco que o milho em muitas regiões. Tem impressão, não? Sim, nós vamos falar sobre isso. O esmagamento dos grãos da camelina em uma prensagem a frio produzem uma torta com um teor de óleo residual que vem sendo usada como ração animal. E o óleo, desde aquela época do professor Dwayne lá em Montana, né, começou a ser usado inicialmente como matéria-prima para suplementos, fármacos, cosméticos e até mesmo para a produção de biodiesel. Então, são umas características bem interessantes que a camelina, né, e o óleo da camelina têm. Vamos entrar, professor, falando um pouco já sobre a questão do uso da camelina como matéria-prima para biocombustíveis, né? Em 2007, foi uma iniciativa da aviação civil e militar
que definiu como meta a introdução e o uso de combustíveis renováveis na aviação. E o óleo de camelina, como já vinha sendo cultivado nos Estados Unidos e no Canadá, ele passou a ser usado, então, como uma das principais matérias-primas para a produção do bioquerosene, né? Ou do querosene de aviação renovável, né? Feito a partir de óleos vegetais e gordura animal, né? Um processo que foi desenvolvido inicialmente pela UOP, é uma divisão da Honeywell, né? Uma grande empresa, um conglomerado que fornece equipamentos para a indústria de óleo e gás. É um processo de hidrogenação e craqueamento de óleos vegetais e gorduras animais. Esse bioquerosene, que foi produzido inicialmente lá nos Estados Unidos, né, ele foi amplamente testado em turbinas e foi certificado pela ASTM em meados de 2011, né? Esse processo de produção de bioquerosene, ele é conhecido pelas abreviaturas de ESPT, HRJ ou BioSPK. Olha só. Mas no Brasil, a camelina ainda não chegou, né? Então, não chegou, né? Deixa eu só comentar mais um detalhe que eu acho que é importante, né? O FDA, né, a Food and Drug Administration nos Estados Unidos, ela aprovou o uso do óleo da camelina como são, né? Eles chamam de GRAS, G-R-A-S, né? Generally Recognized as Safe. Isso em 2009. E a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, na Europa, também em 2009. Né? Em seguida, a torta da camelina também foi aprovada como ingrediente proteico para rações animais. E é uma curiosidade, né? No Canadá, desde 2011, o óleo da camelina ele foi aprovado como alimento para consumo humano. Na época, professor, e eu tive muito próximo, né, dessas discussões aqui no Brasil, né, as indústrias da aviação civil, que, enfim, são poucas, né, se reunir numa mesa 10 pessoas, com 10 lugares, é capaz de ficar lugar sobrando, né, porque são a Boeing, a Embraer, a Airbus, os fabricantes de turbina, né? Então, essas indústrias da aviação civil, elas definiram um critério, que eu acho até que nós podemos discutir um pouco mais depois, de matérias-primas não alimentares, né? E a camelina, apesar do seu uso como matéria-prima para alimentos, né, ração animal e tudo mais, na época ainda era considerada uma cultura não alimentar. Por isso é que foi, e já vinha sendo produzida no Canadá e nos Estados Unidos, por isso é que foi escolhida como matéria-prima para a produção dos biocombustíveis. Claro. Olha, nós vamos fazer um pequeno né? intervalo, já estamos bastante adiantados no tempo do programa, e voltamos já já, continuando a nossa conversa com o Mário Fontes, sobre essa nova planta, a camelina. Um minutinho e já voltamos. Olá, estamos de volta no Brasil Verde, hoje conversando com o Mário Fontes, agrônomo, que tem experiência com a camelina, uma planta muito interessante, tanto do ponto de vista nutricional, como na produção de energia, e de energia para a aviação, para o bioquerosene. Mário, na primeira parte do programa você deu uma visão muito boa da planta, das suas características, da história do resgate dessa planta tão antiga, não é? Agora, no Brasil, nós não cultivamos ainda a camelina. Por quê, hein? Bom, nós não cultivamos a camelina comercialmente, né? Nós fizemos alguns ensaios no início dos anos 2010, mas todos em áreas de pesquisa, né?
porque eu, né, como autor, inclusive, em 28 de julho de 2011, né, dei entrada junto ao Serviço de Sanidade Vegetal do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, um processo de análise de risco de pragas, né, porque as sementes da camelina, elas ainda não estão aprovadas para seu cultivo no Brasil, né. Como nós comentamos no primeiro bloco, nos Estados Unidos, no Canadá e na Argentina, né, logo aqui do nosso vizinho, a camelina não se pode considerar como uma introdução, pelo fato de que ela lá em 1920, 1930, né, foi introduzida por acidente. Então, sei lá, você vai no sul da Patagônia e você encontra plantas de camelina que parece que são autóctones e, na verdade, elas foram introduzidas por acidente, né? Então, nós fizemos aqui no Brasil uma série de ensaios que mostraram que a camelina se adapta nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, como uma segunda cultura após a colheita da soja e a data limite de semeadura do milho de safrinha, né? Como o ciclo da camelina é mais curto, não deu para plantar, passou a janela de plantio do milho de safrinha, mas é possível perfeitamente plantar e cultivar a camelina, né? A camelina também pode e se adapta, né, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, como uma cultura alternativa de inverno. Ela tem uma grande resistência às geadas, né? Nós até em alguns experimentos no sul, comentávamos que era uma canola mais resistente às geadas, né, ao frio, e com um ciclo mais curto. E os agricultores todos se interessaram muito por ela, pela possibilidade de vir a cultivar, né, essa outra alternativa, né? Enfim, e a gente ainda poderia experimentar, né, professor, que isso não deu tempo de fazer, né? Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, claro, Goiás, Minas, né? Alternativa para rotação de cultura, né? E ainda poderíamos testar, isso não foi feito, no nosso semiárido, né? Pelas características da camelina, ela poderia se adaptar bem nesses biomas. Quer dizer que, mesmo que uma empresa, uma fazenda, uma cooperativa quisesse experimentar, plantar uma área um pouco mais significativa, hoje ela não poderia, porque não há semente disponível no mercado, e isso está lá no Ministério da Agricultura, desde, você disse, 28 de 7 de 2012, é isso? 2011, professor, já está fazendo mais que aniversário. Pois é, são 15 anos para... É um grande entrave isso. Mas Perdão. Que coisa, né? Difícil de explicar isso, né? Porque não se trata de nada do outro mundo, é uma cultura comercializada. Imagino que tem muitas empresas que produzem as sementes no mundo, no Canadá, nos Estados Unidos, né? Vamos ver, né? Se de repente alguém acorda lá e bate o carimbo nesse processo aí. Destrava, né? Essa, né? Eu tenho aqui, desculpa, professor, eu tenho aqui um livro que foi produzido em 2014, né? Exatamente porque, olha só, Boeing, Embraer, a FAPESP, a Unicamp, né? Todo mundo muito interessado em culturas alternativas para a produção de biocombustíveis, né? E um assunto que nós conversamos antes, né? Todo mundo quer um monte, né? A indústria demanda bilhões de litros e nós não temos 1 litro produzido, né? Então, qualquer que seja a cultura que venha a suprir essa necessidade de biocombustíveis, nós precisaríamos ter uma escala de produção, passar a produzir 100, 1.000, 10.000, 1 milhão de hectares, né? E nós temos todas essas possibilidades aqui no país, mas sem a aprovação do Ministério da Agricultura, o cultivo da camelina no país aqui não vai para frente, né? Os nossos vizinhos aqui na Argentina já têm feito muito barulho com o cultivo da camelina, né? Eles encaram lá como uma alternativa
eles chamam de barbecho, né? Quer dizer, um cultivo Barbecho. no período para manter o solo cultivado, né? Coisa que aqui De no plantio descanso. direto a gente já faz há bastante tempo. Pois é, eu acho que esse é um dos pontos chaves dessa entrevista, né? Não tem Aguardar, dúvida. entender onde é que está esse processo, porque você também podia ter uma resposta Tem não, que né? estar sentado em cima. Isso deveria andar, né? Deve ter alguma razão. Existem mais mistérios entre o céu e a terra que a nossa filosofia pode imaginar, né? Você vê nesse momento que nós temos uma falta, o preço da ureia subindo no mundo inteiro desde dezembro por uma série de razões, e nós temos aqui várias unidades da Petrobras que já produziram ureia e elas estão todas hibernando, o termo que a Petrobras usa. E a nossa produção atual é zero, quando a gente poderia estar produzindo pelo menos aí quase 1 milhão de toneladas, né? Então há mistérios no Brasil que são difíceis às vezes de entender. Nós estamos caminhando aqui para o final do programa, o tempo voa, viu? E eu queria até te passar a palavra para você falar um pouquinho suas considerações finais, olhando um pouco para o futuro da Cabelina e que mensagem você quer nos deixar, já agradecendo a sua participação no programa. Eu que agradeço, Evaristo, pela oportunidade. Realmente, se não destravar a questão do processo de análise de risco de pragas do Ministério da Agricultura, o cultivo da camelina no Brasil segue sendo proibido, o que é um absurdo, né? Essa cultura realmente é bastante conhecida. E nesse ciclo que eu descrevi, né, quer dizer, no final do plantio da soja, venceu a janela de semeadura do milho de safrinha. Nós temos milhões de hectares no Brasil que poderiam estar sendo cultivados com uma cultura que pode oferecer renda para o agricultor, né? Porque as alternativas que a gente tem hoje, né? Milheto, enfim, braquiária, Gergelim, todas elas são um custo para a agricultura, né? E a camelina poderia ser, inclusive, bastante interessante para ocupar essas áreas, né? Então fica aqui essa minha mensagem, até meu apelo, né, para que o pessoal no Ministério da Agricultura destrave de uma vez esse projeto. Eu sou o autor, na época, como agrônomo, né, eu que assinei a solicitação, podíamos destravar, até porque isso não me dá depois nenhuma exclusividade, né? Seria um benefício para o país. É isso aí, professor. olha, Mário, muito obrigado de você ter aceitado esse convite de participar aqui do Brasil Verde, pelas informações que vocês nos deu e vamos esperar que alguma coisa ande, né? Pelo menos a cultura vai ficar mais conhecida e talvez reconhecida pela sua oportunidade e pertinência para o país. Queria agradecer também a todos que estiveram aqui nos acompanhando e convidá-los a estarem de novo conosco na semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!